A hora que você chega lá e falar que você quer botar gente armada pra dar tiro em sindicalista, a gente começa a falar que você é fascista. Antes disso, não. Entendi. Eu não acho nem que o Mas você Bolsonaro acha que as pessoas têm que ser obrigadas a pagar sindicato como são? Quem que é obrigado a pagar sindicato? Se eu não pegar o meu carro, gastar gasolina, poluir o planeta e ir lá escrever uma cartinha de próprio pulso no sindicato, eu sou obrigado a pagar. Eu acho razoável. Né? Você acha... Então, você também é uma Seria coisa. razoável se fosse uma coesão contra esses que... Onde eu sou... A negociação... Qualquer país que você não possa se organizar em sindicato é uma ditadura. Qualquer país que você é obrigado a pagar sindicato também é ditadura. Entendeu? Então você é a favor de que o cara se organiza e tenha direito de roubar um dia ou uma hora que seja do meu trabalho, então eu tenho que concordar com o cara que te chama de fascista. Não. Porque o fascismo vem muito... prega demais isso, os sindicatos. Você acha, então, que a gente tem que acabar com o Estado porque o cara tem que pagar imposto? Não acho que tem que Porque acabar o com o Estado. sindicato, ele é uma ferramenta necessária para proteger os direitos coletivos do trabalhador. Não acho que é necessário, Não, em primeiro claro que é lugar. É necessário. óbvio que não é. Nunca o sindicato fez nada por mim. Eu tenho 31 anos de carteira assinada. Nunca eles fizeram nada Deixa eu pra fazer mim. uma pergunta. Você Assim tem que a eu na carteira Uni, assinada, você falou, há 31 anos. Então deixa eu te falar, se não tivesse sindicato, você não existiria a carteira assinada. E eu trabalharia de outra forma, eu Você teria meu trabalharia dinheiro do mesmo 16 jeito. horas por dia, que nem era no... Antes. Eu nunca precisei, nunca fui obrigado. Eu já trabalhei até mais do que Não, isso. mas você trabalharia, trabalhei 18 horas por dia. 7 dias por semana, 16 horas por dia, ganhando um salário de fome? Porque Mas é por isso que que eu acontecia faria antes isso? da criação dos sindicatos. Então as pessoas hoje, isso você tem, desde Bolonha, a primeira Universal ou a segunda que apareceu, as pessoas elas foram se especializando, elas se capacitaram, pessoal elas parou de ganharam ser- mais e Exato. tal, e isso tudo as pessoas ganharam mais, é a lei do mercado, independente do sindicato. É a lei do mercado. Não, pelo amor de Deus, me fala um absurdo desse. O sindicato não fez nada pra Mano, mim, a não o ser me roubar. sindicato- O sindicato roubou o meu dinheiro. Meu amigo. Todo ano o sindicato rouba Mas meu não tem os dinheiro. direitos trabalhistas, né, Não que fez os caras nada por conseguiram? mim. O sindicato é bom? Não, sim, tem muito sindicato ruim. Não, nesse tudo mundo. bem, mas sindicato é bom? Sim. Se é bom, por que eu sou obrigado a pagar? Porque Se ele fosse bom, eu pagaria como pago qualquer coisa. Mas não. Sabe por que eu vou lá e pago por essa água aqui sem ninguém me obrigar? Porque é bom, porque eu quero. Se o sindicato, qualquer outro clube, você tem um clube lá, sabe por que eu pago o clube pra ir no clube? Porque é bom. eu fazer Agora, uma se eu sou pergunta. obrigado a pagar o sindicato, é Você uma é obrigado a merda. pagar o Estado. E é uma merda. Não. E é uma merda. Se fosse bom, eu não precisava pagar. Claro que Eu precisava. iria querer pagar. Claro que não. Igual você tem uma escola boa, eu quero pagar. E ter acesso a ela. Você tem um plano de saúde bom, eu quero pagar. Ter acesso àquilo. Ó, eu Agora eu sou obrigado. O negócio é tão bom que eu sou obrigado a pagar. Mas pra Não ser faz bom, nenhum mas sentido. pra ser bom, talvez Então tem que vamos fazer- existir. Aí Não, o pessoal tem que. a gente é que não pode funciona. fazer- não, mas não na podemos ideia, Vai a ser ideia bom. era. A necessidade vai existir. Não, mas a gente Eu tem não que sou fazer uma- contra o sindicato. Então você faz um sindicato, você presta um bom trabalho, e prestando um bom trabalho, Mas só eu pra- voluntariamente deixa vou eu te perguntar pagar. pra você. Vamos lá. Hã? Você, considerando as leis do mercado, se nós dois trabalhamos pra um cara, aí a gente vai, eu vou negociar o meu salário com ele, Certo? eu tenho mais poder de barganha do que se nós dois formos negociar o nosso salário juntos? Provavelmente não. Então, Então a gente se organiza, nós dois, e não obriga. E se o terceiro cara, se ela aqui, que também tá trabalhando, todo mundo e ela demitido, não, Léo. e ela não Vai todo mundo quiser, demitido. e ela não quiser, eu não obrigo ela. então, aí a gente vai Se fazer eu o seguinte. obrigo ela, aí eu sou um Não, fascista. Não, aí nós vamos Aí eu sou um Só que tem criminoso que fazer se eu uma obrigo coisa. ela a participar Não, disso. eu mas acho aí que- você tem que fazer uma coisa. Nós vamos ter um sindicato, vamos supor, professores. Certo. 70% da categoria é sindicalizada. Aí nós vamos negociar o acordo coletivo, vamos conseguir os benefícios pro trabalhador. Tá, nunca conseguiram pra mim, mas tudo bem. Não. Eu fui professor 15 anos. Tudo bem. Tá. Tem muito sindicato. Nem por nunca tabela, não. conseguiram nada pra Cara, mim. eu já vi. Nada. Eu já vi professor entrar lá, a empresa oferece assim pra eles: te dou inflação mais 1%. Aí depois de greve, muita brigaiada, o cara vai lá e ganha inflação mais 9%. Mas eu não estou dizendo que o sindicato ele não pode Não, mas conseguir você falou que coisas você nunca boas ganhou que nada. trabalhou. Tem um monte de O sindicato. meu sindicato, Qual que era o seu o meu, sindicato? dos professores e Mas- dos metalúrgicos. São dois sindicatos. Pô, metalúrgico e ABC, os caras trabalham 7 horas, Teve velho. um ano, tá? Que teve 7% de reajuste, lá onde eu dava aula, 7% de reajuste para os professores de ensino básico e para os funcionários. E para os professores universitários foi 3,5%, metade. Mas não é o mesmo Aí sindicato, não teve socialismo, não teve, direitos iguais. Aí não teve, Mas o você sindicato entende não que fez professor nada universitário pela gente, e nada. professor de ensino fundamental Não vai me falar que é privilegiado, professor Não, não. universitário. não são o mesmo sindicato. Não, mas tudo bem. Mas aí, por que o sindicato então não foi lá e lutou? Porque- e falou, não, porque tem que o ser cara é um mesmo. arrombado. Eu Então, também acho. então eu não quero pagar esse cara. Se ele fosse Mas bom, se você não pagar, aí só vai ter arrombado. eu não sou... Mas é que tá. Se você me É que faz nem um o cara que serviço fala bom... não, é que nem o cara que fala que você não tem que pagar nada pra político porque o cara se vende. Aí que ele vai se vender mesmo se você tirar o salário dele. Eu falo assim, tem duas palavras que eu odeio.
eu entendo que às vezes elas são necessárias, mas tem duas palavras que eu odeio, que é proibir e obrigar. Eu concordo com você. Se você quer me obrigar a alguma coisa, eu já de cara nem sei o que é, sou contra. Mas você falou, em alguns casos é obrigatório. Eu não sou contra, Você, eu em alguns entendo casos- a necessidade de alguns momentos ter isso, mas é longe do sindicato ser uma Não. dessas necessidades. Aliás, é tão estúpido, porque o sindicato é um serviço como qualquer outro. Vamos tornar todos os Não. serviços ser obrigatório a pagar? Não, o sindicato não é um serviço. Isso aí... Claro que é um serviço. Claro que não. Estão me prestando serviço, estão Não, lá não. lutando pelos Não. direitos, isso é um Sindicato serviço. não é um serviço. Claro que, Claro que não. Óbvio Você que vai é. falar agora que a eleição você tá participando de um serviço? Porque o sindicato... Você tem Mas um estado- totalmente diferente, Não, não não, faz nem exatamente a sentido. mesma coisa. Você tem um grupo, entre aspas, uma empresa, que ela serve pra me representar ali e lutar pelos meus direitos. Não, não, Eu não tenho não. nada contra existir o sindicato. Você tem a Câmara de Vereadores, por exemplo, que lá ela está encarregada de representar os seus direitos e de decidir e negociar perante a sociedade os seus interesses. Legal, mas eu acho bacana... Não, calma. Aí você vai lá, você fala assim. Então eu sou contra que as pessoas sejam representadas pela Câmara de Vereadores. Então Não só sou quem contra. votou no deputado vai ser beneficiado pelas leis que estão ali. Deixa eu te explicar. O sindicato, ele é a Câmara de Vereadores do trabalhador. Se o sindicato é uma bosta, é porque é que nem Câmara de Vereadores, é uma bosta. Mas eu não sou a favor de acabar com a Câmara de Vereadores e nem de decidir que as leis que eles aprovam só valem pro pessoal que votou. Foi um bom argumento, Léo. Mas eu não sou a favor... Não, eu entendo, Não, mas vou é admitir. É isso, totalmente sindicato. diferente. Porque tá na legislação que a lei, ela tem que ser igual pra todos, está na Constituição. E, aliás, não é. A lei não é igual pra todos, mas tudo Infelizmente. bem. Infelizmente não é. Mas está na Constituição. Então, se eu faço uma lei, pela Constituição, ela tem que ser igual pra todos. É totalmente diferente quando a gente fala de empresa, a gente fala de mercado Não, de trabalho. O sindicato tá Até na Constituição porque... como a representação. Ótimo. É. Não que eu tenha que ser obrigado. Agora, Não, eu acho curioso o seguinte, se eu a abro uma Câmara de empresa... Vereadores representa você, não Se eu representa? Não me Não, representa, claro. na verdade. Não, sim. Não me Na hora representa que nem ela- um Na hora pouco. que ela vota uma lei, ela vota em nome do povo da cidade que a elegeu. Sim. No meu nome e no seu. Quer a gente goste ou não. Tudo bem, mas não me representa. Não, mas tudo na- bem. Tá na lá, prática- tá lá. na prática, ela tá te o que você representando. falou. O sindicato Entendi. é a mesma É que eu coisa. acho curioso, porque O se eu sindicato quero... é o parlamento do trabalhador. É um órgão... Sim. É porque a democracia no capitalismo, ela é um engraçado. Ela reconhece uma igualdade jurídica, mas não a igualdade de fato. Porque não tem igualdade entre o cara que mora na rua e o cara que é dono de uma empresa. Quando as regras são iguais, nesse caso aí, Sim. você está basicamente legalizando o massacre e a opressão do Mas outro. naturalmente as regras não são iguais. Mas elas deveriam Entendeu? ser. Mas não tem como ser. Claro que tem. Tá? As oportunidades, as regras. Uma coisa que você pode botar, sei lá, a mesma regra, por exemplo, né? Todo mundo pode ir lá, por exemplo, e ter liberdade para comprar o carro. Você trabalha, ganha seu dinheiro, você pode ir lá e comprar o seu carro. Você vê como o mundo é injusto, de certa forma, e ele é naturalmente injusto. Porque, por exemplo, imagina que você tenha muito dinheiro. Se eu tenho muito dinheiro e já tenho o meu carro, eu posso esperar a boa oportunidade de aparecer um carro com preço baixo, Mas é isso. né? E comprar. Essa é a desigualdade que Legal. está estabelecida. O cara que não tem esse dinheiro, por Se fode. exemplo, ele se fode, porque ele precisa do carro agora. Exato. Então ele não pode esperar a oportunidade. Então o mundo, O ele é sindic- naturalmente o desigual. sindicato, ele é o órgão que representa 90% da população que se fode na mão do empresário. Mas o que eu acho e aí, engraçado é o não, seguinte. essa representação, vou te falar, Ah. você não tem escolha. Da mesma forma que você não tem escolha no governo. É que a diferença que o pessoal fala é que eles querem falar que o sindicato não é igual você eleger um deputado, eleger um vereador, mas é. Porque você, na hora que você vai negociar uma lei, que a lei o pessoal não entende, a lei é o resultado da negociação entre os diversos setores da sociedade para estabelecer a regra. O que o pessoal é contra é que o trabalhador tenha o direito privativo de ter esse grupo para negociar. Porque o sindicato é isso daí. E se na democracia você obriga o cara a ter uma Câmara de Vereadores, no mundo do trabalho tem sindicato de patrão e sindicato de trabalhador. Certo. Porque não somos todos iguais. Claro. O trabalhador, ele é E hipossuficiente. é natural não sermos iguais. Então, por isso o sindicato é uma coisa obrigatória. Tem que De existir. jeito nenhum. O que eu acho curioso Não, é é o que nem você seguinte: falar que não- se eu abro uma empresa, eu não posso ter a minha empresa, porque se eu contrato pessoas, eu tô tirando o direito da pessoa, então ela não está tendo liberdade. Então você sempre falou isso, que eu tô tirando o direito Exato. das outras pessoas e por isso eu não posso ter empresa. Né? Agora o sindicato pode existir, eu sou obrigado a pagar, e aí eu não tô tirando o direito de ninguém. Não tá. Eu estou obrigando as Não. pessoas, tá tirando o meu Não, direito não tá. de ficar com o meu dinheiro. Isso é roubo. Não. Você tá defendendo Claro que o não. roubo. Imposto... Você está Meu- defendendo o roubo. Nada. Eu pergunto pra você. Eu monto um sindicato, falo, agora eu te Mas represento, você é você tem que me obrigado dar a seu gastar dinheiro. seu dinheiro com um monte de coisa. Você não... Concordo, e não quero que seja. Mas você Não quero que você seja. é obrigado a gastar seu dinheiro com comida todo dia. Perfeito. Se Você eu, não tem e, comida eu de tenho, graça. e eu tenho a opção
de se eu quiser não comprar comida e morrer de fome. Não, mas é é um uma direito opção. meu. Não, isso não é uma Claro que é uma opção. Porque mantém Claro que não é uma a estrutura. opção. Não, que- Se eu quiser, Não, isso se não eu é uma quiser opção, cometer isso é uma opção suicídio, idiota. mas é uma opção. Agora a opção é só opção- inteligente. Não, a opção são coisas que de fato a pessoa pode escolher. Porque E escolher ela que escolhe. fazer E uma a coisa pessoa ou não pode morrer- escolher tirar a própria vida? Você vai se falar cometer não, suicídio? você vai falar É então uma opção. que na ditadura, quando o pessoal chegava lá, botava o cara no pau de arara, torturava ele brutalmente, ele Já- tinha ele já a não tem escolha. opção, ele já não mas tem é opção. isso que você tá falando, Tá, velho. não. Eu tô falando que eu quero a escolha gastar entre o meu morrer dinheiro ou fazer como alguma eu coisa é quero. uma escolha, Agora você velho. quer você decidir pra onde vai meu dinheiro, isso é roubo. Isso é a definição de roubo. Claro que não. É que Eu decidi pra onde vai seu dinheiro, eu não tô decidindo. Claro que decidiu. Eu tô Você decidindo. falou que vai ter um sindicato, eu sou obrigado a pagar um pra discute isso. a teoria e outra prática, né? É. Tipo assim, Não, é. vocês têm razão em algum ponto. Não. É porque, ó, do jeito que você fala, o do mercado, eu concordo. Se fosse do jeito que vocês estão falando, a gente produz aqui, o nosso dinheiro vale o que a gente produz. O Brasil é rico, a gente tem a maior fauna do mundo, a maior flora do mundo, a gente tem uma capacidade de produzir o que ninguém tem. Sim. Então o nosso dinheiro, o mundo vai precisar do nosso papel para adquirir o que a gente produz. E a gente pode vender o excedente, para o nosso povo ter o necessário. Legal. Esse é o mercado que você falou, eu concordo plenamente. Agora, por que existe o que ele tá falando? Porque o mercado não funciona do jeito que deveria, que é o que você fala. Sim. Uma galerinha que ganhou mais há séculos atrás, boicota tudo isso, usurpa tudo isso, Sim. toma toda essa dinâmica de forma artificial, e é isso que força a ideologia deles a existir e querer fazer uma coesão paralela ao Estado já tomado pelo Sim. mercado. Essa coesão paralela seria o sindicato, que precisaria de poder para ter uma coesão, você precisa de um financiamento. Como é que você vai fazer atividade? Mas- Como essa que tentativa de todo uma lugar- coesão paralela para combater o sistema, não é o mercado. Você tem razão na Todo essência. lugar onde entrou essa ideologia, não melhorou, piorou. Claro Porque que o melhorou. sistema E o que eu quero é o seguinte, Mano, se o como assim não se o melhorou? sindicato... Ele quer dizer, vai Venezuela, Cuba. Mas por quê? Todo Não, lugar que entrou a ideologia marxista Olha, melhorou. mas Não, não pega tinha um Cuba, tipo de vamos pegar uma ação tipo Cuba Trump. melhorou. Mas não teve a Compara Cuba com todos os países em volta. Com as Não, mesmas- compara mas Cuba beleza. com Cuba. Tá? Que é pra eu saber se Essa- você melhorou ou você piorou, compara você Não, com mas por você, quê? não com os Não, outros. eu vou falar, Porque os se eu outros tivesse podem ter morando ali evoluído na mais ou calçada, menos. E a Venezuela, Cuba. que tem a maior reserva de petróleo do mundo. 90% dos brasileiros Por que que a são Venezuela- melhor em Cuba do que aqui. Mas eu velho. concordo com você. Porque se eu tivesse morando ali na calçada, eu preferia estar em Cuba. Porque em Cuba eu estaria morando na calçada, mais de frente pro mar. Claro É que só não. essa a diferença. Não tem que as ninguém pessoas morando estão na passando calçada por... em Cuba. E outra coisa, Você já um foi pra mendigo aqui, ele tá comendo melhor do que o cubano. Claro que Porque o mendigo aqui, ele pega 10 reais ali no farol O e ele mendigo compra aqui passa carne. fome. O mendigo aqui em São Paulo, ele come melhor que o cubano. Porque mendigo gordo tem um monte. Me mostra um cubano gordo. Ô, Léo, me mostra um monte. Eu nunca vi. É só você pegar qualquer vídeo sobre Cuba, não tem um. Mas- Olha Mas, vídeo mas, sobre mas, Cuba, mas e a cubano, sanção? não tem um. Me permitam a ignorância. Por que É. que a direita finge esquecer ou quer Eu- dar desculpa? E as sanções? A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Os caras passam fome porque os caras não Mas conseguem peraí, participar você do acha, você acha mercado. que as sanções foram erradas? Claro. Então imagina o Esse é seguinte. livre mercado, você Esse é o livre mercado. pode ter livre mercado. Vamos falar em todo o livre mercado. Estrangeiro, Vamos falar do que você pode. Eu concordo com ele. Eu concordo com o mercado, mas concordo Vamos com essa falar do livre mercado, tá? Se a gente for falar no começo do século XX, a Constituição de Cuba de 1903... Não, eu não quero saber. Se Peraí, o Brasil calma tem uma decisão, calma só para os aí. Estados Unidos Vamos bloquear chegar É a lá. essência da questão. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá que eu tenho mais prova a seu favor do que você. Essa ideologia- E se você estudar um pouquinho a história de Cuba, você vai ver. Você conhece a Constituição de Cuba de 1903? Não, porque não tinha Constituição nesse país. Tinha era a uma Constituição. ditadura. Só que foi uma Não, tinha um papel Constituição, na pra- que uma na prática- Constituição influenciada, até espero que não esteja errando o ano, uma Constituição absurdamente influenciada pelos Estados Unidos. E isso atrapalhou muito de Cuba, Estados Unidos roubou muito de Cuba, levou era esses colônia de problemas, férias lá. concordo. Agora vamos falar da Revolução, com Fidel e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Imagina o seguinte, que eu pego e eu tenho um carro. Você pega e rouba meu carro e começa a trabalhar de táxi, de Uber. Eu vou ligar pra todos os meus amigos e falar assim, olha, não pega táxi com Bob, não. Que Porque ele ele roubou- roubou meu carro. Ele tá trabalhando com o meu carro. Tá? Aí você fala, pô, mas e o livre mercado? O livre mercado com o meu carro roubado? É, sim. Foi isso que Cuba fez. Mas o contrário também. Pegou as empresas Mas o americanas, contrário- mas é verdade. roubou as Mas o empresas contrário também. americanas. Vamos lá. E lógico que tem Não, que ter mas sanção. o contrário Você também. roubou minhas empresas. A maior empresa, uma das sanção- maiores empresas de níquel do mundo tá em Cuba. Mas é roubada Vale, dos mas é Estados Vale. Unidos. O gringo leva as Mas nossas calma, também. calma, mas deixa eu os gringos falar. fazem a mesma coisa. Não, peraí. Eu concordo, mas acontece o Não, contrário não, também. vamos lá. Ah. Deixa eu te perguntar. Então não vem me falar, fez sanção, Não, cadê agora o livre é- mercado? primeiro O não é cara me sanção. roubou. Primeiro não é O sanção. cara me roubou. É verdade, Bloqueio pessoal. naval, O que cara chama. também. É um Tá. bloqueio Quer dizer que naval. Cuba ela não faz negócio com outros países. Ele fez isso. Não, faz mas um calma, deixa monte eu de terminar, negócio deixa eu com outros terminar. países, inclusive com o Deixa eu Brasil. falar. Mas ele dificulta, o que você sabe? acontece? Sabe o que Sim. acontece com um navio?
Se ele atracar em Cuba e os Estados Unidos descobrirem, O que acontece? ele fica 1 ano sem poder atracar nos Estados Unidos. Certo. Isso é Você foda. sabe o que Isso acontece? não é livre mercado, né? Não, Você Esse é concordar. o livre mercado que você tá falando. Você sabe o que acontece? Mas com aí o eu tô falando de onde saiu isso. Se eles não tivessem sim, roubado... Mas é que já É igual a nossa... Não, cara. O Isso aí cara me rouba, mas É. ele não for estar livre. Se o cara te rouba, você não quer ele preso? Não, se o cara te rouba, eu não pego um revólver e vou lá e falo assim: se você falar com aquela pessoa, eu te dou 3 tiros. Ô, Léo, mas a Tá produção... louco? Não, mas pelo amor de Mas é Deus. isso que os Estados Unidos Mas, tá a, fazendo, mas a produção de um povo, depois de tomada, quando você recupera, é roubo? Esse que é o problema. não, imagina o seguinte. Nem vamos entrar nesse debate. Deixa eu te falar. Tá. O cara, vamos supor, o Bob aqui roubou você. Sim. Você acha Se o, normal? se o Bob me roubou, eu vou chegar pra ele e falar assim, ó, meu, não faz mais negócio com Não. o Bob. Se você faz negócio com o cara que me roubou, eu não quero mais ser seu amigo. É, Eu não faço mais negócio com você só também. que aí É você isso vai que chegar os- lá- Mas eles proíbem o mundo inteiro. totalmente natural. Mas proíbem o mundo inteiro de fazer também. Mas concorda que teve um motivo. Sim, mas... Foda-se. E essa- Mas você concorda o poder que eles têm Mas em aí cima você do me livre falar mercado. que são essas sanções que estão atrapalhando Cuba, até porque a Mas Cuba... é Venezuela. É comunismo, é contra o livre mercado. Mas como que Não trabalha com o como que mercado explica a maior dele. reserva de petróleo do mundo tá pobre? Mas calma, vamos lá. Boa! Sendo que Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina, quem tornou a Venezuela Boicote. pobre? O socialismo! Mas boicote Ah, do o Estado. boicote. Não, eu não... Mas deixa. Não, vamos Vamos lá. lá. Voltar nesse negócio de Cuba aí. Ah. Primeiro, não é assim. que Vou você ficar parecendo falou. comunista agora. Não vou, É. não vou Caralho. bater, eu não Bob o vou- comunista. Eu não sou nenhum nem outro, eu queria ser. Eu queria o Enéas vivo hoje só pra ver o que ele ia falar nisso. é. Porque ele ia concordar com os dois e ficar louco, velho. O que tá acontecendo com o mundo? Lembrando que eu não quero brigar com ninguém aqui, pelo amor de Deus. Não, né? estamos discutindo. Ó, Tá, os tá Estados, tudo de bem. boa. Unidos, Tá os ótimo. Estados Unidos usaram o poder deles e falaram assim: ninguém pode negociar com Cuba. Mentira que negociam. Não, mas o pessoal negocia dando a volta. Porque se dependesse dos Estados Unidos, Não, o negociava Obama até nada. liberou Tá. pra caramba. Mas você sabe que tem, Léo. Tem, concordo. O Trump Mas e não é o essa a Biden. culpa. A culpa não é. Pelo amor, ninguém pode abrir uma empresa lá, ninguém pode empreender, daí, ninguém isso é- pode isso é gerar. problema dos Ninguém pode cubanos. gerar riqueza. Mano, isso é problema Com embargo, sem embargo, ia estar na mesma Claro que merda. não. É só Não. a União Soviética, velho. Ah, União tá Soviética- ótimo a União Soviética. Mano, a União Soviética. O país que tem mais pobres e mais bilionários, a União Soviética é. A União Ô, Léo, mas Soviética os caras não não- existe, Você né? sabe por A quê? Rússia, Você um sabe por monte que de que a bilionário e Rússia- um monte de gente pobre. Você sabe por que a Rússia Que tem os problemas igualdade que na tem? Rússia. Por quê? A Porque culpa ele- do capitalismo. É claro. A população até encolheu. Ontem quando até meu acabou cachorro morreu a União por culpa do Soviética, quando capitalismo. acabou a Não é o União capitalismo, é a Soviética. plataforma Não, tomada, Ó, eu o diria. pessoal ficou tão chocado quando acabou a União Soviética que eles descobriram o que era morar na rua. As pessoas ficaram chocadas. Chocadas. Porque era meio A população óbvio, né, que ia encolheu. cair Não, a União população Soviética. encolheu depois do fim do capitalismo. Do socialismo, do dito socialismo. Então, Encolheu, a União o cara Soviética ficou tão foi socialista. O cara ficou tão chocado com a miséria, com a desgraça, com o tráfico de droga, com a violência. Ficaram tão chocados que a Ucrânia não quer voltar a ser como antes. A Ucrânia, a maioria da população... chocada. Ó, o pessoal tá tão chocado até hoje que a maioria do bloco europeu todo quer a volta da União Soviética. A maioria... Nossa senhora, mas a pesquisa é quase quem fez cultura foi o quê? woke. O pessoal ou o PT? Deve Não, ser. você tem pesquisa de todas as fontes, velho. É uma, Não, é uma a opinião União... geral. Você está dizendo que a União Europeia quer a volta da União Soviética. O bloco O bloco- socialista antigo... se Ah, você fizer- tá! É Entendi. óbvio. O Mas pessoal aí- que mora lá... Ah, mas aí você acredita nas informações. É igual você acreditar que a Coreia do Norte não teve um caso de Covid. As informações Isso que eu vêm acho. de lá, eu não acredito em nada. Mas isso Ou você daí, ó, acreditou mano, também na tem país- vacina do Covid de Cuba? Mano, ela funcionou. Olha, igual- Morreu menos gente lá do que aqui, velho. Então, os dados que vêm de Cuba, você acredita? Não, você É lógico que morreu menos gente que aqui. Olha o tamanho de Cuba, olha o tamanho do Brasil. proporcionalmente morreu menos gente. Sim, aqui. ó. Mas a Velho, China... Não, mas a... Coreia do Norte não morreu ninguém, de acordo Ó, com... A China é livre mercado Não, mas agora você com o... tem foto. Numa boa, tem Não. foto de cova em massa que nem teve aqui? Sim, mas você... Aí que tá. Se você tirar uma foto de uma cova em massa em Cuba, o que você acha que vai acontecer com você? Você vai tirar a foto. Você vai tirar Mano, uma os foto têm e satélite, no outro dia velho. você não Se tivesse- acorda. Mano, não acontece um peido no mundo inteiro sem os Estados Unidos darem um jeito de fotografar. Nada no... Isso é verdade. Não, se fosse assim, a gente teria foto de tudo quanto é coisa aí. Mas não, O que acontece a gente não tá tendo. bom, mas os Porque se achar... Tá, mas os caras não podem usar tudo isso que eles têm de... Meu, não existe Mano, satélite mano, nenhum. Nem mesmo a somatória de todo satélite não tem como fazer rastreio do mundo todo em tempo real, pelo amor Mas, de Deus. mas eles podem... Isso Não, não existe. Ah, não, as Mas condições... isso não existe. Não, não, O Brasil- mas ele pode escolher, ele pode Podia escolher um fazer lugar... uma ligação. Sim, Tá lá, sim, tá dá lá. foco Eu lá, vi, velho, a concordo. presidenta do Brasil não conseguia fazer uma ligação. Quer dizer que você é contra o gênero neutro. Com certeza. Ah, É, e o pessoal também... Eu vi que ele usou o presidente. Mas, ó, pergunta pros dois. A China é livre mercado ou não? Hoje? A China, mais ou menos. Não é tão A simples China assim. tem as cidades de, como é que eles chamam? Socialismo com características chinesas. Que é capitalismo. É uma gambiarra. que É, eles é fizeram capitalismo. Com exceção- Eles só cresceram por causa do Eles estão capitalismo. fazendo a mesma coisa que a Alemanha? Assim, ó, você quer empreender? Ótimo. Na Alemanha na época que deu ruim lá por motivos horríveis, não econômicos, mas sim
outras filosofias, né? Mas vamos falar, termos econômicos. Você tá falando da época do crescimento econômico do bigode. Na época da... Mas isso porque os caras, lógico, mataram todos os judeus e roubaram todos os recursos dele. Aí até eu consigo fazer um pra país ser crescer. justo, olha, eu acredito... Não, pô. Não. Então você tá dizendo que toda a Alemanha tava na mão de judeus e os caras tinham razão, então? Não, pelo amor de Deus. Não, peraí. Quem são as pessoas? Se botar dinheiro na mão do Estado, a economia cresce. Cresce por alguns anos e depois colapsa. Porque você destruiu os geradores de riqueza. Isso é óbvio. É o que o PT tá fazendo aqui agora. eram as Ele empresas? Só tá por aumentando. curiosidade. Ele tá aumentando. Tá, o imposto absurdamente. A princípio A economia conseguiu. não tá crescendo. Exatamente. Conseguiu até a princípio um crescimento econômico e um crescimento de arrecadação. O que você acha que vai acontecer no que vem? Mano, mas Então o PT tá fazendo o que Hitler fez. A princípio você consegue fazer o Não. crescimento. O socialismo sempre faz isso. Mano. Ele melhora no começo e colapsa. Mas repito, Sempre a faz Rússia isso. de 1917 e a Rússia de 1991, se não são dois países radicalmente diferentes? Eu, sinceramente, não tenho conhecimento pra te pelo falar amor as de Deus, distinções. a Rússia em 1917 não conseguia fazer trator, velho. Não tinha, 5% da população sabia ler e Não, mas escrever. pelo amor de Deus, em 1917, que país conseguia fazer trator? Hã? Você tá falando de 1917. Que país que conseguia fazer trator? Eram poucos Que países. país consegue fazer trator hoje? A África inteira não faz. A Ásia... Qualquer país hoje que tiver o menos liberdade pra fazer, consegue fazer Aí hoje. Aí Então, tá, a essa é a liberdade aí. Essa é a liberdade que eles não deixam. É. Então- Agora, a África é dominada, como eu falei. Você pega a França, por exemplo, a França tem domínio Exato. sobre a moeda Mas de 14 e a América do países Sul da também- África. A América do Sul também é dominada toda pelos É, Estados não, mas nem Unidos. compara com o que é na Não, África, tudo pelo amor bem, de Deus. lá é pior. Aliás, a Mas aqui China também tá fazendo uma coisa até razoavelmente boa pela África, Sim. tá investindo lá. Exato. Mas por interesses deles, porque Claro. precisa da África como celeiro da China. mas vamos não lá. quer depender de É, mas outro quando o lugar. Brasil fez isso, os caras falaram mal. É, quando Que o Brasil emprestou dinheiro fez pra isso, não- Lava Jato, queria levar todo mundo preso.